Muito obrigada, senhora chefe da delegação, senhora presidente da sessão. Eu vou me referir à questão da nossa relatora, senhora relativamente à nossa ligação com a sociedade civil. Nós gostaríamos de dizer que a Constituição da República de Angola, no artigo 48, prevê a liberdade da associação, quer sejam associações cívicas, associações religiosas, associações políticas, associações profissionais. E o exercício desse direito tem sido realizado. Também temos a Lei 612, que é a Lei de Associações Privadas, que vai fazer a regulamentação. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos é o órgão que tem a responsabilidade de fazer a tramitação do processo e depois temos o regulamento das ONGs. Gostaria de dizer que no passado tivemos sim um problema com algumas organizações não governamentais e isso levou a Ordem dos Advogados de Angola a solicitar ao Tribunal Constitucional uma análise do regulamento que tínhamos. É assim que, em 2015, este regulamento, que foi uma proposta aprovado e implementado pelo Governo, foi revogado por força de um acórdão do Tribunal Constitucional, passando a vigorar o regulamento que tínhamos desde 1992. Fazendo uma análise progressiva de como nós estávamos, nós em 2015 tínhamos 181 organizações da sociedade civil, em 2016 252 e agora em 2018 nós temos 547 organizações da sociedade civil. Isso revela que não há barreiras visíveis à constituição das organizações. Entretanto, e por sermos Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no nosso trabalho de parceria, nós não discriminamos se a organização tem todo o processo legal ou não. Ou seja, basta que haja uma intenção de trabalhar, um agrupamento de pessoas que tenham intenção em trabalhar numa determinada área, nós não impedimos a realização das ações dessas instituições por causa da questão legal, da personalidade jurídica. Também gostaria de falar aqui da questão do Estatuto de Utilidade Pública. Nós temos organizações que gozam do Estatuto de Utilidade Pública. O que é que isto significa? Significa que recebem uma verba direta do Governo para o desenvolvimento das suas atividades. Para as outras organizações, todas elas, com estatuto ou sem estatuto, é concedida a isenção fiscal para a maior parte das suas ações. Isso também é uma contribuição das instituições do Estado para o bom exercício das organizações, uma vez que o Governo não conseguimos suportar todas as organizações financeiramente com desembolsos específicos, nós temos então esse mecanismo da isenção fiscal. Também, além do facto de que Sua Excelência o Presidente ter encontrado com líderes de organizações religiosas, e é preciso que se diga aqui porque é que nós fizemos essa referência no nosso discurso, é pelo facto de serem organizações que no passado tinham sido consideradas organizações de alguma forma hostis às ações do Governo. E aquilo foi um evento que marcou uma virada nesta relação instituições do Estado, ao mais alto nível, ao nível do Presidente da República, com as organizações da sociedade civil. Como falamos também, está espelhado no nosso relatório e na lista de questões, nós desde 2016 já realizamos 2 fóruns. Nós chamamos todas as organizações que trabalham em direitos humanos e discutimos os diferentes problemas, as diferentes dificuldades. Também, ligada a esta sessão, nós, a semana passada, organizamos um fórum em parceria com as Nações Unidas,
em que chamamos as diferentes organizações e apresentamos o nosso relatório antes de vir para aqui. Este relatório, além de termos disponibilizado no site do Ministério, foi partilhado com as organizações e foi possível ver à mesma mesa uma sessão como essa no nosso país, na nossa língua, com quem está conosco no dia a dia. E com isso, com aquelas recomendações que eles deram, nós podemos melhorar a abordagem para o nosso discurso aqui e, obviamente, vai trazer recomendações que vamos implementar internamente lá no país. Espero que com isso tenha respondido à questão da relação entre as instituições do Estado e da sociedade civil. Vou passar agora às questões ligadas ao registro do nascimento e aquisição da nacionalidade. A nacionalidade e o registro estão previstos na lei, é um exercício de cidadania. Dizer também que em Angola nós temos 2 documentos principais. O primeiro é o assento de nascimento e o segundo é o bilhete de identidade. Qual é a diferença entre um e outro? O assento de nascimento serve como declaração de nascimento, inclusive para os cidadãos não angolanos que nasceram em Angola. É um birth registration, é um registro de prova de nascimento. E esse serve para nacionais como não nacionais. Não é um documento de cidadania. Agora, o bilhete de identidade é um documento que é só para nacionais. Então, temos esses documentos. Mas, como é do conhecimento das senhoras comissárias, por várias razões, desde a guerra, problemas sociais e também culturais, nós temos um elevado número de adultos e crianças sem registro. E é por isso que desde 2013 estamos a levar um amplo programa no sentido de fazer o registro das nossas crianças, dos nossos cidadãos. Este programa nós denominamos Programa Nascer com Registro e Massificação do Registro e do Bilhete de Identidade. Nós contamos nesse momento com 247 serviços. Nós gostaria de ressaltar que nós temos 164 municípios. Nós também alargamos os serviços a nível das maternidades, porque, como estamos a fazer nos serviços fixos o registro dos adultos, nas maternidades, postos de saúde, nós estamos a fazer o registro à nascença, para evitar que no futuro tenha mais pessoas sem registro. Isso é um trabalho que estamos a fazer em parceria com a Unicef e com fundos da União Europeia. É um projeto que até já mereceu também uma boa referência de alguns comitês aqui ao nível dos direitos humanos. Também o registro de nascimento, naquilo que são o registro das crianças, o Estado angolano elencou 11 compromissos com a criança. São como que 11 políticas prioritárias que o Estado tem com a criança. E dentro dessas 11 políticas, a política número 3, o compromisso número 3, é o registro de nascimento. Daí todo o trabalho e investimento que estamos a fazer. Outra questão que nós também adotamos para diminuir as barreiras de acesso ao registro é a gratuitidade do primeiro registro e do primeiro BI, porque, obviamente, os custos eram uma barreira no passado. E por isso, desde 2013, que se disse que, por decreto, que o primeiro BI e o primeiro assento de qualquer cidadão é livre. Também eliminamos as burocracias e tornamos os sistemas mais simples para facilitar que só com testemunhas, mesmo sem um documento, o cidadão possa fazer o seu registro, e começamos a exigir o registro do BI a partir dos 6 anos de idade. Do mesmo modo, sendo um país africano, como vocês sabem as características, nós temos muitas mulheres que não fazem os partos nas maternidades. E aí a pergunta seria, se vamos ter os serviços nas maternidades, como ficariam aquelas mulheres que não fazem os partos nas maternidades? E assim que estão formadas mais de 1.100, perto de 1.100 parteiras tradicionais, que são as mulheres que ajudam as mulheres a dar à luz nas comunidades, e atribuímos um livro para elas fazerem o registro, que funciona como uma espécie de pré-registro, que depois vai para a conservatória para ser o registro definitivo.
Elas foram formadas juntamente com perto de 200 técnicos de saúde para ajudar na questão do registro. A par disso, temos também campanha de divulgação para alertar o cidadão da necessidade de fazer o registro. E é assim que lançamos a campanha da paternidade responsável. Campanha de registro, paternidade responsável é o apoio, que engloba spots na televisão, trabalho com os desportistas, com os grandes grupos sociais, no sentido de estimular que o cidadão todo possa fazer o registro e, sobretudo, olhar para a questão do pai. Porque alguns registros não são feitos porque os pais não estão no momento da maternidade e então era preciso estimular os pais a estarem presentes para fazer o registro. É também uma medida de combate à violência doméstica, porque é uma das formas, às vezes, os pais fogem e abandonam as mulheres com os filhos e não registram, e isso acaba por trazer alguns problemas para as crianças. No centro de acolhimento, onde estão os refugiados do Louvoa, os que vieram do Kassai, do conflito do Congo, os refugiados mais recentes que nós temos, também fizemos o registro de todas as crianças que nasceram lá. Penso que, para esses dois aspectos, era a informação que tinha a prestar. Muito obrigada. Senhora Presidente. Muito obrigada por essa resposta tão elaborada sobre o artigo 9. Então, já respondemos as perguntas relacionadas ao artigo 789. Agora continuaremos. Opa, temos aqui uma pergunta de segmento. Uma pergunta muito rápida, porque agora está na hora de passarmos para o artigo 10. Sim, a palavra é sua. Muito obrigada, senhora Presidente. A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber as funções da... Eu faço para o inglês, o francês? Não. Eu gostaria de mencionar aqui, parabenizar as respostas que foram dadas. Eu estou muito satisfeita, porque eu também sei de vários desenvolvimentos que estão acontecendo, porém, há outra dimensão à pergunta que eu acho que não foi respondida. Acho que eu não consegui passar isso para os senhores, que é a disposição dessa convenção. Se há espaço para relatórios da sociedade civil, que é o relatório sombra da sociedade civil. Infelizmente, não tivemos esse relatório. Então, enquanto que foi feito algum progresso em relação às leis, sobre o pacto, e vocês conseguiram engajar com a sociedade civil, mas a questão da interação com a sociedade civil é algo que os senhores precisam levar consigo desse diálogo, enquanto que há muita necessidade de haver esse diálogo com essas organizações da sociedade civil, para que elas possam se relacionar de maneira livre, sem a questão da represália. Eu acredito que tem havido muito progresso, porém, os requerimentos da convenção é que haveria esse relatório livre com a sociedade civil, que eles possam compartilhar as suas visões. Sobre isso, não recebemos nenhum relato. Isso está nos registros e gostaria que os senhores, então, anotassem isso. Muito obrigada. Então, estamos aguardando. Vamos ter agora a resposta para a sua pergunta. E agora eu passo a palavra para essa resposta. A senhora gostaria de falar a pergunta novamente? Desculpa, eu já fiz a minha pergunta, mas eu não entendi
eu não tive uma resposta em relação à questão do parlamento. Como que funciona, quais são as suas funções e quais são os objetivos. Então, ela quer uma resposta em relação ao Grupo Focal do Parlamento e os seus objetivos. Muito obrigada. Eu gostaria de reforçar aqui relativamente à questão da ligação com as ONGs e os relatórios paralelos. Nós tivemos a ver o site daqui do comitê e reparamos, felizmente, que para o Shadow Report, o único Shadow Report que o comitê recebeu é de uma organização angolana, que por acaso até é nova. Ela tem menos de um ano, que é o Arquivo de Identidade Angolano, que submeteu 3 relatórios ao comitê. Não podemos falar pelas outras organizações, sabemos que elas estão a trabalhar, sobretudo porque nós temos o relatório do UPR brevemente também. Talvez seja uma questão de priorização por parte das próprias organizações, mas efetivamente não sei o que lhe responder relativamente à falta de outros relatórios paralelos pelas organizações, nos civis e políticos que também vamos defender daqui a dias, também temos organizações que fizeram proposta. Quanto à questão do grupo de mulheres parlamentares, gostaríamos de dizer que o trabalho delas é de promoção e reforço das ações das mulheres. Elas têm estado a fazer um trabalho relativamente ao aumento do orçamento, o orçamento na perspectiva de género e trabalhos de promoção da mulher na vida política. Realizam várias sessões, seminários e workshops de análise, também eventos dentro do próprio Parlamento para a divulgação e promoção da mulher. Agora vamos ter brevemente o mês de março, que para nós é o mês da mulher, porque além de celebrarmos o 8 de março, que é feriado em Angola, Dia Internacional das Mulheres, nós também temos no mês de março o 2 de março, que é o Dia Nacional da Mulher em Angola. Então, nesta fase, durante esse período, várias ações são realizadas. Há já um ato central que está marcado para comemorar todas essas questões, os feitos e apresentar relatórios sobre os desafios da mulher em Angola. Obrigada.